Boa noite a todos. É para nós sempre gratificante, uma alegria poder mais uma vez contribuir aqui na casa. Bom, hoje estava escalado para vir o Alexandre Moll, e eu estaria na semana que vem, e ele precisou de fazer uma troca. Aproveitando, na semana que vem, nós vamos ter uma palestra aqui com o José Tadeu, de Araxá, estará presente aqui na casa em Divinópolis pela primeira vez. Ele é muito conhecido pelo trabalho que faz em Araxá, na Casa do Caminho, no hospital, do qual ele faz um trabalho muito bom. Bom, nós vamos falar um pouco sobre a unidade da fé. O que é ou o que vem a ser construir essa unidade da fé, né? Jesus, em várias passagens do Evangelho, ele nos convida, se podemos dizer assim, a esta reflexão de nós desenvolvermos em nós a fé. Por que desenvolver em nós a fé? Porque em várias situações nós vamos defrontar com questões que nos levam a refletir de fato que a nossa fé ela ainda é pequena, se é que ela já foi começada a germinar. Porque Jesus, de forma brilhante, ele coloca para nós que a fé é se ela for do tamanho de um grão de mostarda, e a gente trabalhar esta semente de mostarda, ela pode crescer, se tornar em árvore, e no sentido que ele coloca, ela pode mover montanhas. Então, muito nós temos percebido, a gente faz acolhimentos fraternos aqui na casa, visita outras casas também. Esta palestra de hoje, esse tema, eu fui convidado em Pitangui, Nova Serrana e Cajuru, nos meses passados, e já fiz esse tema. E várias vezes a gente vai aprofundando, buscando tentar adaptar algo dentro da necessidade de cada região, de cada cidade ou de cada casa. E aqui a gente percebe, vendo ou ouvindo as pessoas no acolhimento, essa necessidade realmente de entender a fé como Jesus coloca, né? E as dificuldades maiores de todos nós estamos vivenciando neste momento, uma das questões que mais nos aflige é a ansiedade. A ansiedade, podemos dizer assim, é um dos fatores que mais desencadeia as perturbações que nos envolvem, né? Porque a ansiedade, conforme a doutrina assim se expressa, é uma perturbação da mente. A pessoa ansiosa é uma pessoa que vive com a mente perturbada, aflitiva, vamos dizer assim, conturbada, cheia de situações, causada pelo somatório de dúvidas e insegurança que a pessoa traz, ou que nós trazemos. A ansiedade ela pode ser definida como um estado psíquico de apreensão. A pessoa é muito apreensiva, muito tensa, medo. Então a ansiedade causa medo diante de situações que podem vir a acontecer. A pessoa está preocupada com o que vai acontecer no amanhã, ou daqui a algum dia, ou daqui a pouco, ou daqui a algumas horas. E Jesus vem nos solicitar a preocupar com o agora, com vivenciar o agora, com trabalhar os nossos sentimentos no momento presente, para que assim nós possamos entender as nossas necessidades. Porque a pessoa que está na ansiedade, com a mente perturbada, ela não consegue centrar no objetivo. Ela não consegue trazer a calma para dentro de si, ou seja, compreender as suas necessidades, né? Então a ansiedade podemos definir como estado psíquico de apreensão, tensão e medo que diante de situações ou questões que nos envolvem. E a pessoa ansiosa vive tentando controlar o mundo externo, o tempo, as pessoas, as situações, querendo controlar as coisas de acordo com aquilo que ela se encontra. E aí nós vamos aprofundar nesta temática de hoje uma das passagens mais simbólicas do Evangelho, que Jesus, quando está caminhando sobre as águas, ele tem esse momento
numa reflexão para Simão o Pedro, onde ele diz que ali ele tinha pouca fé. E nestas passagens do Evangelho, Jesus, ele nos convida a nos colocar nesta situação, a não achar que ele está falando para Simão apenas, mas para nós, enquanto seres em evolução, que trazemos várias dificuldades, podemos dizer assim. Todos nós nutrimos expectativas em relações a várias circunstâncias na vida. Várias questões que nos envolvem. O preocupar com essas questões vai nos fazer entrar nesse processo de perturbação psíquica. Em um mundo como o nosso, ou seja, num mundo como a Terra, o planeta de provas, expiações e provas, do qual nós somos convidados a passar por experiências, a viver situações, a construir o nosso caminho, conforme Jesus coloca, não é possível vivermos sem passar por essas experiências que desagradam o nosso ego, ou que nos traz desconforto, ou que nos provoca certas situações, as quais se manifestam nos relacionamentos com as outras pessoas, se manifestam no relacionar com o outro, né? Nos sentimentos conflitivos que nós trazemos, ou nas tendências que nós temos ainda dentro de nós. Então, nesse relacionar com o outro, eu trago questões, o outro traz questões. E se nós não fizermos um processo de compreensão ou aceitação do que o outro tem, nós entramos numa revolta, numa mágoa, num sentimento qualquer. Conforme falaram aqui mais cedo, no Perguntas e Respostas, quando coloca o problema do outro e a gente quer trazer isso para dentro de nós. Então, para desenvolvermos essa unidade ou essa construção, esse caminho para a fé, é preciso nós aceitarmos as nossas fragilidades, aceitar as nossas deficiências, o que nós precisamos corrigir, trabalhar, conforme Kardec questiona a Santo Agostinho, na pergunta 919, qual é o meio mais prático, mais eficaz temos nós de nos melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Quando a gente pensa assim, a gente acha que é o arrastamento do mal, de uma assombração, de uma coisa que nos envolve. Mas qual é o maior mal que nos assola? Qual é o mal que Jesus vem nos refletir para vigiar, para não cair nesta tentação? Ou que Santo Agostinho vem nos fazer uma solicitação de autoconhecer-nos, para rever conceitos, atitudes, situações, para que a gente reflita sobre como nós estamos caminhando. Então, para desenvolvermos essa fé, é preciso aceitar nossas fragilidades, percebermos os sentimentos que as geram. O que é que nós estamos gerando com esses sentimentos? E aí nós vamos numa passagem do Evangelho, em que há o encontro, e podemos dizer assim, um encontro que Jesus trabalha com a sua terapia de amor, com o seu evangelho, o sentimento de Maria Magdala, quando ela cultuava os seus demônios, e tem uma passagem no Evangelho de Lucas que fala que Jesus afasta de Maria de Magdala esses seus demônios. Então Maria cultuava os seus demônios, isto é, sentimentos egóicos, sentimentos equivocados, más tendências, ou conforme Kardec colocou, para Santo Agostinho refletir e colocar para nós, aquilo que ainda a gente dá vazão aos sentimentos negativos. Ela era obsidiada por espíritos menos felizes. O Márcio falou aqui mais cedo sobre os espíritos que nos envolvem, a perturbação mental ou a questão do obsessor. Na pergunta 459, Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos podem nos influenciar. A resposta é: de ordinário eles vos dirigem. Aí a gente pensa, estamos sendo influenciados por espíritos vingadores ou malfazejos, né? Só que Jesus diz assim: com quem tu andas, eu direi quem tu és. A influência ela pode ser negativa quanto positiva.
é a quem a gente dá sintonia. Porque a responsabilidade é nossa. É nós quem abrimos a porta ou o campo mental para essas influências. E somos nós quem temos que resolver. Somos nós quem temos que trabalhar os nossos sentimentos para atrair as companhias positivas. Porque quando a gente dá vazão aos sentimentos negativos que ainda trazemos, atraímos semelhante ao que nós estamos vivenciando. E nisso tudo, Jesus vem colocar para desenvolver a fé. Então, Maria de Magdala, ela cultuava esses demônios, esses sentimentos negativos, devido ao que ela vivenciava. Ela passou a se entregar aos seus 7 demônios, que conforme Jesus afasta, ela dava vazão a esses sentimentos, que simbolizam 7 conflitos produzidos por 7 sentimentos egóicos que ela trazia. E aí nós vamos nos colocar nesta explicação que Jesus traz, entendendo por que Maria cultuava esses 7 demônios e se nós também não estamos cultuando esses sentimentos por qual nós vamos falar. Porque até que Jesus expulsa esses demônios no momento da conversão de Maria ao amor de Jesus. Os 7 demônios de Maria são: o primeiro conflito, sentimento de desamor por si mesma. Quantos de nós chegam num momento da vida, sente que não está prestando mais? Vem uma depressão, vem uma dificuldade, vem uma dor, e a pessoa já acha que não serve para mais nada. Ou que ela está numa situação que às vezes pode vir uma doença e aquilo para ela não surte efeito, porque para ela tanto fez, tanto faz. Ela não se ama, ela não se respeita, ela não se aceita, ela não consegue entender as suas dificuldades. Então, o primeiro conflito é o sentimento de desamor por si mesma. O segundo conflito, o segundo demônio que ela tinha, é o sentimento de insegurança em relação à vida. Todos nós temos insegurança em relação ao amanhã. Todos nós temos insegurança em relação às questões da vida. O terceiro conflito, sentimento de culpa. Muitos de nós trazemos uma culpa incontida, seja de situações de um passado espiritual, seja de questões que nós vivenciemos no agora, nesta existência. Na parábola do filho pródigo, Jesus coloca que o filho mais novo sai para o mundo fazendo as suas escolhas. Todos nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer as nossas escolhas, mas temos responsabilidade nos nossos atos. E ele, mais novo, filho, não ficou nesse sentimento de se culpar por suas escolhas. Ele faz o caminho de levantar-me-ei para ter com o Pai. E é isso que Jesus vem nos colocar, para a gente não ficar na mazela da culpa, porque ela corrói. Porque isso vai nos alimentando situações que vai nos colocando mais em mal-estar. Quando ele faz o movimento de entender que a culpa não é dele nem é de ninguém, ele diz: Pai, não me sinto mais digno de ser chamado teu filho. Pequei, errei diante do céu, diante de ti. Mas me dá trabalho. Ou seja, nós temos 2 escolhas. Ou nós acertamos ou nós erramos. A diferença está na situação que nós vamos dar vazão a isso e ficar apegado a essa culpa porque nós erramos e não querer levantar para trabalhar pela nossa dignidade. Porque lá na parábola, Jesus deixa claro que o Pai nos acolhe sempre. O filho mais novo, quando volta, o Pai lhe dá sandálias nos pés, coloca roupas novas, anel nos dedos e proporciona a ele o receber em festa. Isso representando simbolicamente, Jesus colocando por parábola as nossas necessidades de acordo com o que cada um precisa. Jesus diz que o Pai sabe das nossas necessidades, do que nós precisamos. Sandálias nos pés é proteção para quem está descalço. Roupas novas é proteção, é amparo, é auxílio, é oportunidade. E ele pede: Pai, dá-me trabalho. Então, nesse contexto, Maria Magdala, nós, quando nos cultuamos ao sentimento de culpa, vamos nos degenerando internamente
emocionalmente, enfraquecendo o nosso ser. O quarto conflito é o sentimento de indignidade. É isso que nós falamos sobre o filho mais novo, quando se sente indigno, ou seja, errou, acha que por estar errado não mais merece o apoio, o amparo do pai. Quantas situações nos acomete e às vezes a gente se sente enfraquecido e achar que não merece o amor, o carinho do outro, nem o amor a nós mesmos. O quinto conflito é o sentimento de indiferença. A pessoa é indiferente à outra. Ela não aceita ser amada ou não aceita ser tocada por nenhum sentimento. O sexto conflito é o sentimento de abandono. Às vezes vamos nos sentir abandonados pelo pai. O pai me abandonou, eu estou passando por essa provação e Deus não é pai, porque se fosse pai, não me abandonava. Muitos vão pensar assim. E tem uma música que fala assim, Pegadas na Areia, que o cantor vai narrando e vai cantando e vai dizendo que ele estava caminhando com Jesus na areia. E aí teve um momento que era justamente no momento da sua maior provação, a sua maior dificuldade. Ele diz que só via 2 pegadas na areia e questiona a Jesus o porquê o abandonou. E Jesus diz que não o abandonou, que quando ele via 2 pegadas, ele estava sendo carregado no colo. Muitas situações nós somos levados, caminhamos com Jesus e não percebemos isso. Então o sétimo sentimento vem com o sétimo conflito, que é a ignorância de si mesmo. Não se sentir filha, pertencente de Deus. Então o primeiro conflito é o sentimento de desamor a si mesmo. Ela não se sentia filha de Deus, espírito aprendiz da vida, como todos nós somos, estamos aqui para aprender, e o erro faz parte do aprendizado, como o acerto também faz. Tudo gera experiência, são desafios para o nosso caminhar. Então, se sentir aprendiz, capaz de superar todas as suas vicissitudes. Nós temos potencialidades dentro de nós. Todos nós fomos criados semelhante à imagem de Deus. Deus nos criou por amor. Nós somos amor, precisamos construir essa amorosidade dentro de nós. E aí isso leva ao segundo conflito, que é o sentimento de insegurança em relação à vida. O terceiro conflito, o sentimento de culpa, que produz o quarto, que é o sentimento de indignidade. Eu me culpo, eu me condeno, eu me sinto indigno de levantar, de seguir adiante. Maria se sentia incapaz de se amar e de ser amada. O quinto conflito é o sentimento de indiferença, que produz uma profunda impotência em relação a si mesmo. Se sente impotente, incapaz de seguir adiante. Não se sentindo aceita, ela tem o sexto conflito, que é o abandono. Ali, narrando essa história, ela foi abandonada pelo pai, pelo namorado, ao quem ela se afinizou, envolveu com ele e foi expulsa de casa pelo pai. Então, nessa situação, ela criou esse conflito de sentimento de abandono. Não se aceita, cultuando a profunda carência de amor por si mesma, pela vida, carente diante da vida. É o filho mais novo, caído em si, quando ele percebe que ele perdeu tudo. Ele perdeu a essência daquilo que ele precisava, que era o amor, a carência maior que todos nós passamos. Porque esse amor, o outro não me proporciona. Esse amor, somente nós é que vamos buscar por ele. O sétimo conflito é o sentimento de ignorância a si mesmo, do seu potencial como espírito imortal. A pessoa não se sente capaz realmente de entender as suas necessidades e a sua potencialidade, né? Maria, após o grande encontro com Jesus, liberta-se gradualmente desses conflitos, desses demônios que ela martirizavam neles. Ela vai se libertando um a um, no sentido de entendendo a sua capacidade de trabalhar os seus sentimentos e de se fortalecer através da fé.
O amor incondicional a si mesmo e ao próximo, do qual Jesus é o nosso grande modelo, é o único sentimento capaz de nos libertar de todos os conflitos. Por isso, Pedro, o apóstolo, disse que o amor cobre uma multidão de pecados, de erros, de equívocos, de deslizes, de situações outras que ainda nos prendem a um sentimento de culpa, de revolta, de mágoa. Só o amor capaz de nos libertar dessas situações. Por isso, Jesus, em João, vai dizer que o conhecimento liberta, mas não basta conhecer, é preciso sentir. E só com amor nós vamos sentir para aprender a vivenciar esse conhecimento que realmente nos libertará das situações que nós nos apegamos e nos prendemos. Então Maria, a partir desse momento, ela começa a sua transformação moral, ou seu novo caminhar em busca das questões espirituais. Todas as virtudes do Mestre foram lhe oportunizando se fortalecer, sanar esses conflitos. Então Jesus foi proporcionando a ela isso, e é isso que nos convida a doutrina, é isso que nos convida o Evangelho. Quando Jesus diz a Maria que por muito se amar, todos os seus pecados estão perdoados, em que se baseia esse ensino? Quando ele diz, por muito se amar, todos os seus pecados são perdoados. Baseia-se no fato de que nós, enquanto espíritos em evolução, somos capazes e temos condições de nos fortalecer e entender que sofremos situações geradas pelas atitudes anteriores. E só com amor podemos resolver isso. Ou seja, refazer esse caminho. Então, nesta passagem, Jesus evidencia uma questão muito importante. Quando Pedro coloca que o amor move ou torna-se as questões anteriores em situações novas, ou seja, resolve essas questões, ele está dizendo que só o amor, no sentido singular, consegue trabalhar os pecados no plural, que são muitos. Nossos pecados, com um ato de amor, nós podemos transcendê-los. Então o amor ele é tão singular, conforme Jesus coloca, que ele consegue trabalhar uma multidão de equívocos, de pecados, de erros. Pecados no sentido como entendia Jesus, não é algo que você está condenado, conforme outras religiões colocam. É algo colocado ao erro que nós cometemos. Então nós somos capazes de corrigir o nosso erro. Maria tem os seus pecados perdoados, porque nada mais eram de que atos de desamor que ela praticava a si mesmo e ao próximo. A partir desse momento do encontro com Jesus, ela começa a trabalhar com amor. É o que Jesus vai dizer na parábola do filho mais novo, quando ele coloca que ele começa a reparar com amor os atos que ele havia praticado de desamor. Isso é fazer o caminho de volta. É o que Kardec traz para nós no livro Céu e Inferno, que ele diz que há 3 condições. Primeiro, tem que haver a questão do arrependimento. O filho mais novo arrependeu. Ô pai, não me sinto digno, estou arrependido dos atos praticados, mas me dá uma nova oportunidade, me dá trabalho. Jesus narra essa parábola e ele em momento algum diz que às vezes vai acontecer situações de uma pessoa que está saindo para o mundo, buscando questões que não edificam, conforme Paulo coloca, vai cair no mundo do crime, no mundo das drogas, e às vezes nessa reencarnação, ou neste momento, ela não vai ter a oportunidade de resolver isso. Ela vai desencarnar, vai voltar para o mundo espiritual, vai passar em revista a sua vida, as suas ações, e lá vai pedir uma nova oportunidade para aqui voltar. Isso é com todos nós. Isso é o que Jesus traz na parábola com o filho mais novo. O pai, lá no mundo espiritual, por exemplo, pedindo, me dá uma nova oportunidade para voltar lá, reencarnar e reparar o mal feito que fiz, trabalhando com amor.
Aí chega aqui, nós esquecemos, porque é a questão necessária para o nosso aprendizado, a gente continua dando vazão a esses sentimentos ou buscando por esses caminhos ainda. Então, conforme a narrativa, nesta passagem de Lucas, Maria está grata a Jesus, plenamente consciente, ou seja, ela compreendeu as suas necessidades e começa a trabalhar por isso. Por isso Jesus vai dizer: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A salvação ao qual Jesus fala é uma transformação interior. Muitos acham que Jesus veio aqui para nos salvar. Se fosse desse jeito, não estávamos passando por tantas dificuldades hoje. Jesus já teria resolvido tudo isso por nós lá atrás. Jesus veio nos ensinar o caminho. E ele diz muito bem claro: aquele que quiser seguir após mim, tome a tua cruz sobre si mesmo, não sobre o outro, sobre si mesmo, ou seja, joga ela nos seus ombros e siga-me, fazendo conforme Kardec vai colocar, que os Espíritos respondem, lá na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, sobre para agradar a Deus e resguardar a nossa condição futura, se basta apenas não fazer o mal. E aí os Espíritos dizem que não, é para que nós possamos fazer o bem no limite das nossas forças, porque seremos responsáveis pelo mal de não haver feito o bem. Então, tomar sobre nós a nossa cruz é aproveitar o momento evolutivo ao qual nós estamos inseridos, nesse processo reencarnatório, e fazer conforme Jesus coloca: aproveitai enquanto há luz do dia, para que as trevas interiores não vos apanhem, para que nós não cheguemos no mundo espiritual achando que morrer vamos virar anjos, ou desencarnar vamos virar santos, ou que morreu, agora é o momento de descansar, conforme outras doutrinas colocam. Para que as trevas interiores não nos apanhem, para quando nós chegarmos de lá, realmente estarmos em consciência tranquila que fizemos o bem no limite de nossas forças, nos esforçamos para praticar o amor, nos esforçamos para ser pessoas de bem, para fazer o melhor que podemos, para que essas trevas interiores, ele diz interiores, não exteriores, que são os nossos conflitos, as nossas aflições, não nos apanhem desprevenidos. E nos mostrem que nós ainda vamos precisar voltar aqui e corrigir situações. Então, a sua fé a converteu em uma nova mulher, que ela passou a buscar com todas as suas forças, conforme na pergunta, desenvolver essa fidelidade, ou seja, essa convicção ao Criador, a Deus. Então, para que a fé se aprofunde dentro de nós, somos convidados a nos reconhecer, ou seja, a reconhecer os conflitos, podemos dizer os demônios, os sentimentos que nós cultuamos. Reconhecer que isso gera aflição, reconhecer que isso gera infelicidade, isso gera revolta, culpa, mágoa, e isso que vai gerando, nós ainda vamos carregando conosco. E aí o nosso fardo está pesado, e nós vamos levando uma vida cheia de situações que nos levam a mágoas e várias situações. Reconhecendo, nós vamos tomar consciência, conforme Santo Agostinho coloca, no conhecer a si mesmo, da nossa condição de filhos de Deus, sujeitos a várias situações, de acordo com o que Kardec coloca sobre as atuais aflições e as anteriores que nós fazemos. Porque conforme Jesus coloca, é a cada um segundo suas obras. O que nós plantamos, nós vamos colher. O que fizermos ao outro, nós teremos que voltar para corrigir o equívoco. Enquanto haver no nosso coração a presença do orgulho, do egoísmo, da rebeldia, da ignorância, da mágoa, qualquer outra situação, que nos leva a pensar forte, achar que fortaleza é isso, nós vamos estar dando vazão a sentimentos que depois vai cair sobre terra. Ou seja, aquilo que é muito dado, mais lhe é dado no sentido de cobrança, de perspicácia, de força, de coragem para caminhar. No sentido contrário, aquilo que nós construímos para nós, somos nós os responsáveis
para resolver os conflitos. Quando permitimos reconhecer a nossa condição de filhos de Deus, ou seja, a nossa fragilidade, aquilo que nós precisamos trabalhar em nós, as questões que não podemos controlar nem dominar, nós vamos trabalhar um pouco mais a nossa aflição, a nossa ansiedade e começar a brotar em nosso coração um pouquinho dessa fé que Jesus traz. Quando isso de forma humildemente, nós reconhecemos a nossa fragilidade, porque Jesus nos convida a ir até Ele, todos aqueles que se encontram cansados, aflitos, sobrecarregados. Se eu não me sinto, para que eu vou? Se eu não percebo as minhas necessidades, as minhas fragilidades, os meus conflitos, para que eu vou me direcionar? Então, quando humildemente nós nos reconhecemos a nossa fragilidade, nós vamos lançar raízes que buscarão aquilo que Jesus diz sobre a água viva, ou seja, a fé convicta, a fé que move montanhas. A fé, quando despertada, compreendida e amadurecida, coordena e agrega todas as virtudes. No capítulo 19, a fé que move montanhas, no Evangelho, vai dizer que a fé é a mãe de todas as virtudes. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo. Trazemos em germe, Jesus fala a semente, a princípio em estado latente, adormecida, mas que Ele deve fazer germinar e crescer através de sua vontade ativa. Ele, nós, cada um, fazer desenvolver a sua fé através de sua vontade ativa. Atividade constante, todo dia. Aí nós trazemos uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 24 a 33, quando há essa passagem que é intitulada como parábola em que Jesus caminha sobre as águas ou acalma a tempestade. Todos já devem ter um pouco de noção sobre isso. Jesus nos convida nesta passagem a ter o bom ânimo, ou seja, a não temer as tempestades, a não temer as dificuldades que nos chegam. Quando temos bom ânimo, ou seja, fé, bom ânimo é fé, essa fala ele diz também para a mulher que estava com hemorragia no útero há 12 anos, e ela toca as vestes de Jesus, e Jesus vira: quem tocou em mim? E ela, de frente para Jesus, vai e diz o motivo pelo qual havia tocado nele, e Jesus vira: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Ou seja, bom ânimo é fé, é vontade ativa, é querer, é fazer acontecer. Ela fez esse movimento de ir até Jesus. Muitos estavam à volta de Jesus, oprimindo, tocando, apertando, querendo que Jesus resolva os seus problemas. Enquanto não fizermos o movimento de irmos nós, direcionar até Jesus, para entender que nossa força, nossa vontade precisa ser ativa. Então, o bom ânimo nos repleta de entusiasmo e nos preenche de desejo de realização dos aprendizados que nos cabem diante da vida. Jesus diz, na passagem, quando os apóstolos começam a gritar: há um fantasma, Jesus caminhando sobre as águas, e eles assustados, gritando: um fantasma. Jesus diz: sou eu, não temais. Jesus, nesta passagem, vai nos dizer que Ele é nosso mestre, Ele é nosso exemplo de amor, de mansidão, de humildade, e que tomando o seu jugo, ou seja, direcionando a nossa vida, pautadas no seu evangelho, no seu amor, no seu exemplo, nós temos capacidade de pairarmos as vicissitudes do nosso caminho, ou seja, de acalmar as nossas tempestades, de tranquilizar a nossa vida, de entender os percursos que temos que caminhar, ou seja, com bom ânimo, realizando exercícios de amor, com essa vontade ativa, praticando o amor a nós mesmos e ao próximo, nós vamos construir essa mansidão e essa humildade, e não há por que temer, conforme Jesus coloca, o vento contrário.
E o que representa esse vento contrário? Justamente a dificuldade que vem de frente conosco. Justamente o problema que nos aflige. Ir de frente com ele, resolvendo ele. Então Jesus responde a Pedro. Pedro questiona Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro questiona: se é você mesmo, faça com que eu vá até vós. Duvidando ainda. Pedro duvida que realmente seja Jesus. E ele pede uma demonstração. Se és tu mesmo, manda que eu vá sobre as águas. A passagem nos convida à questão simples de uma reflexão. É possível para nós acalmar a tempestade que muitas vezes existe dentro de nós? Conforme vemos falando desde o início, a ansiedade que estamos envolvidos, a turbulência que nós estamos nela. Se nós não sairmos dessa situação, procurar entender o que nos aflige, para trabalhar o sentimento e construir um caminho de segurança, de confiança, não teremos condições. Mas se tivermos bom ânimo, conforme Jesus coloca, e confiança, sim, nós poderemos acalmar essas tempestades. Aí na pergunta 911, Kardec vai dizer o seguinte: não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Mais ou menos dizer assim, não tem situações que mesmo assim é difícil de fazer ou de resolver ou de construir? Kardec está perguntando, não tem, mesmo assim, por tudo isso ainda tem dificuldade, como fazer? E aí os Espíritos vão dizer assim: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios, ou seja, fala da boca para fora, não sente essa vontade dentro dele. Querem, porém muito satisfeitas, ficam que não seja como querem. Quero, mas tem de ser do meu jeito. Não tem que ser da forma como Jesus está colocando, que eu tenho que amar ao outro, que eu tenho que fazer um esforço para fazer o bem, que eu tenho que trabalhar. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não quero. Entende? Então, quando o homem crê, conforme os Espíritos colocam nessa pergunta, que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Lembra quando perguntamos, quando colocamos na pergunta 459, os Espíritos podem nos influenciar? Sim, de ordinário eles vos dirigem, porque nós ainda estamos vibrando em tal situação e nós vamos atrair conforme nós estamos. Eles não criam situações em nós, eles aproveitam o que existe. Um espírito aproxima de uma pessoa que é viciada ao álcool, por exemplo, se ele quer beber uma, vamos dizer assim, ele não vai aproximar de quem está indo para a igreja. E vai te aproximar de quem traz esse vício dentro dele, que está buscando esse mesmo caminho. E aí nós precisamos entender o porquê das influências. Porque nós atraímos segundo a nossa índole, segundo a nossa vibração, segundo as nossas atitudes ou o que nós vivenciamos. Então, conforme os Espíritos dizem, compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Por isso Kardec vai dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o verdadeiro homem de bem ou verdadeiro cristão é aquele que se esforça para domar suas más inclinações. Esse é o objetivo para todos nós. Basta refletirmos o que é que está acontecendo comigo para que eu possa perceber o motivo pelo qual eu estou sintonizado, andando. E aí eles colocam, finalizando esta resposta 911, vencê-las é para ele uma vitória do Espírito sobre a matéria. É entender que está no mundo, mas não é do mundo. É entender, conforme Jesus coloca, buscar as questões espirituais, dar o seu sentimento voltado para isso. Apesar de Jesus ter dito para Pedro, tem bom ânimo, sou eu, Pedro, em um movimento de dúvida, desafia Jesus e diz, se és tu,
manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Manda que eu vá. Nós, em várias situações de aflição, de dificuldade, ainda esperamos, queremos que Jesus manda, ou seja, faça por nós o movimento. Ao desafiar Jesus para que ele prove que é o mestre, Pedro nos demonstra a sua profunda insegurança. Uma pessoa insegura, incapaz. Pedro não fez o movimento dele sair do barco e indo até Jesus. Ele pede que Jesus manda para que ele vá. E Jesus diz, vem, vem. Pedro pede para Jesus mandar e espera a ordem de Jesus, vem. Porque ele não tinha coragem, ou seja, fé, capaz de realizar essa ação por si mesmo. Muitos de nós pedimos situações, mas na hora H, vamos dizer assim, não temos a coragem de ir adiante, de seguir adiante. Pedro pede para Jesus mandar, esperando essa ordem. Ele poderia ficar no barco temendo a situação e não ter a atitude de ir ao encontro de Jesus, como todos nós. O barco simbolizando a nossa tranquilidade, no sentido de não querer avançar ou querer sair da nossa zona de conforto. Jesus convida, a decisão de aceitar, ela é nossa. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, eu vos aliviarei. Aí entra o nosso papel, a nossa parte. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda comigo que já sou manso e humilde de coração e encontrareis o descanso para a alma. Todos nós, na aflição que cada um está vivenciando, basta refletir em cima dela. Qual é o descanso almejado hoje? Seria uma paz de consciência? Seria uma serenidade profunda? Mas isso não vem de fora para dentro. Isso brota no interior. Isso é como a semente da mostarda que precisa crescer e germinar dentro de nós. A fé é como mãe de todas as virtudes. Por isso Jesus a coloca como a fé que move montanhas. Porque desenvolvendo a fé, nós vamos desenvolver todas as virtudes. A fé, mãe das virtudes, ela faz esse movimento de a gente atrair, vamos dizer assim, as outras. Todos nós, de certa forma, temos essas dificuldades conosco, de desenvolver as nossas virtudes. Muitas vezes, ao mesmo tempo que confiamos em Deus, nós, conforme Jesus ensinou, ficamos inseguros quanto à nossa capacidade de fazer a parte que nos cabe. Nós ainda estamos como Pedro, com medo, inseguros de seguir adiante, de fazer o que nos cabe. E Jesus, também numa passagem com Pedro, quando Jesus foi entregue e lá ia sendo levado para a prisão, Pedro o segue de longe. Pedro questionou Jesus sobre isso e Jesus disse que Pedro, antes do galo cantar, ele iria negá-lo 3 vezes. O galo cantou para ele 3, talvez para nós tenha cantado muito mais. E talvez nós não temos o entendimento de compreender o chamamento de Jesus para todos nós. Então, muitas vezes, já estamos em condições de andar sobre as águas, acalmando as nossas tempestades, as nossas dificuldades íntimas, fazendo esses exercícios de transmutar os pensamentos, os sentimentos, as questões que ainda nos envolvem, né? Que são os movimentos negativos geradores da insegurança, por invigilância nossa, porque Jesus nos convida a vigiar e a orar para não cair nessas tentações, ou seja, não se deixar levar por essas influências, por esses pensamentos que nos chegam. Nós somos convidados ao movimento de transcender, de trabalhar em nós os sentimentos mais íntimos, mais puros em nós. Jesus mostra plenamente nesta passagem com Pedro, para todos nós, esta reflexão máxima, quando a gente entender e trabalhar pela nossa fé. A fé que move montanhas é a mesma fé que acalma a nossa tempestade, que dá segurança à nossa vida, que faz a gente entender que somos filhos de Deus, sujeitos aqui aos equívocos, aos erros, mas não se prender à mágoa, à culpa, porque nós erramos. Fazer o processo de arrepender pelos atos praticados e buscar a reparação deles
com amor o desamor praticado. Porque quando a gente fala, ofende, pratica atos de desamor, Francisco de Assis, na oração, vai dizer para que a gente leve o amor onde há o ódio. O ódio não está naquilo que o outro falou para mim. O ódio está na forma como guardamos isso, porque às vezes o outro está em casa agora, assistindo sua televisão, vendo seu futebol, e não está nem aí para nós. Mas nós saímos de casa ou do trabalho, ou a situação no trânsito, e vamos lá no centro hoje tomar um passe, porque hoje eu estou carregado. O problema não está no outro. O problema está em nós quando nós guardamos a ofensa. Isso é orgulho ferido. Isso é a pessoa orgulhosa que acha que o outro não pode te ofender, ou que o outro não pode agir equivocadamente contigo. Isso é o filho mais velho na parábola, quando vê o irmão voltando para casa e diz ao pai: este teu filho aí, que perdeu a tua fazenda, você o acolhe, você o recebe em festa, você dá tudo. E eu que sempre estive convosco, não me destes um cabrito para alegrar com os meus amigos. Isso é orgulho, porque Jesus narra na parábola que o pai reparte por eles a fazenda. E aí nós vamos entender, conforme a pergunta 115 no Livro dos Espíritos coloca: dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus, fazendo analogia à parábola do filho pródigo. O filho mais novo e o filho mais velho, tem diferença na criação? Os Espíritos dizem: não. Todos foram criados simples e ignorantes. A cada um foi dado conhecimento. Para cada um foi dado uma missão, a de buscar a felicidade, fazendo o bem no limite de vossas forças para construir o seu caminho. O outro fez suas escolhas, o outro também fez as suas. Deus criou todos nós iguais. O outro orgulhoso que achava que não tinha um cabrito para comemorar com seus amigos, o pai diz: o que é meu é seu. Deus nos proporcionou igualmente, por escolhas, como filhos pródigos que somos, anteriores, fizemos escolhas equivocadas e hoje estamos colhendo efeito do abuso de ontem. O abuso de ontem é a falta de hoje. E aí a gente pode entender, conforme Jesus coloca, e a doutrina é bem clara sobre isso. A condição de cada um hoje é efeito do que plantou ontem. Estamos colhendo. E para modificarmos isso, é com atos de amor, conforme Jesus coloca, para trabalhar os sentimentos anteriores. Só o amor que é capaz de modificar tudo isso. Por isso Pedro vai dizer: o amor cobre essa multidão de equívocos, de pecados. O filho mais novo, caído em si, fez esse movimento. Ó Pai, me proporciona isso de novo. Me preenche dessa carência que eu sinto. Todos nós somos necessitados desse amor. E precisamos direcionar a nossa caminhada para Ele. Porque Jesus disse que é esse amor que liberta, é esse amor que constrói. E nós somos criados com isso. Deus nos dotou com todas essas possibilidades. Então, conforme a narrativa, a fé precisa ser construída. Enquanto nós estivermos dando vazão aos sentimentos e nos culpando pelos nossos atos, nós não vamos seguir adiante, nós ficaremos caídos, culpando o governo, culpando a mãe, o pai, a família, a sociedade, o trabalhador que tomou meu lugar, ou o patrão que não me paga um salário condizente. E aí nós vamos ficar na revolta, na mágoa, nesse sentimento, e não absorve o essencial para todos nós, de construir a harmonia que somos convidados a partir de ações amorosas que Jesus nos convida. Francisco de Assis diz que eu leve amor onde há ódio, esperança, alegria e todo o movimento que precisamos fazer para que a gente seja, conforme ele coloca, um ser melhor, caminhar nessa direção, porque é dando que se recebe. O que temos, nós vamos dar. Se não temos, nós não vamos receber também, porque é dando que se recebe. Ok? Jesus abençoe a todos. Eu acho que o tempo já deu. E até a próxima oportunidade.